Inclusive, a gente vai falar agora sobre um assunto bastante interessante numa entrevista que trata de saúde. 11h18. O ano está acabando, mas é o seguinte, né? A gente sempre desenha muitas metas aí na questão de... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que faz isso. Eu faço as metas econômicas, religiosas, ou enfim, né? A saúde, vários assuntos eu vou lá definindo. E você sabe que nos últimos tempos, em razão de pandemia e tudo mais, eu acabei me tornando uma pessoa muito mais ligada ao pensamento e escolhas saudáveis, de verdade, assim. Muitas escolhas mais saudáveis, alimentares, de práticas. Acho que a gente acaba funcionando no melhor como um todo, assim. E dizem que conhecer a sua história familiar também, escola, é fundamental pra gente poder compreender melhor, né? E até a gente conseguir, de alguma maneira, prolongar o que a gente já está vivendo hoje, né, Rafa? Você fala de escolhas saudáveis, eu sou dessas pessoas que também eu fico pensando em metas pro ano que vai abrir, ou pro ano que vai começar. E, de fato, eu penso muito. Praticar... Você não vai? Não, uma coisa ou outra eu até faço, mas muitas... Eu sou muito procrastinador. Isso é uma coisa que eu precisava... Na verdade, a primeira meta que eu deveria retirar da minha vida é não procrastinar muito. Eu procrastino em algumas situações. No trabalho não, em algumas coisas da vida não. Mas, por exemplo, quando eu falo de cuidar de mim, eu sou procrastinador. Não pode. Eu vou pra academia e tal, mas a minha alimentação é... Sei. Todo dia uma exceção. Eu já sei que eu acho que eu vou levar um puxão de orelha ali. Nosso entrevistado tá dando um sorrisinho daquele que vai falar: esse cara tá errado. A gente tá falando inclusive porque é o seguinte: como uma empresa, ou por exemplo, qualquer metodologia estratégica que você faça, você ter um diagnóstico preciso, ter um diagnóstico de quadro, ele ajuda você a poder trabalhar para você contornar, digamos, crise. Pelo menos no mundo empresarial é assim que você tem, né? Você analisa os pontos fortes, pontos fracos da sua empresa, ou seus pontos pessoais profissionais, no caso, se estiver sendo analisado por um headhunter, ou você mesmo procurando uma oportunidade de trabalho, e você vai, obviamente, focar naquilo que precisa de uma atenção maior. Só que isso chegou agora à saúde. A gente vê que a ciência realmente está chegando num momento tecnológico tão avançado que é possível você mapear, por exemplo, a sua saúde e entender, ouvinte, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos de atenção, onde de repente você pode ter questões ali, problemas, e aí trabalhar exatamente numa prevenção, mapeando tudo isso. A gente vai entender melhor essa história conversando com o nosso entrevistado, que é o Fábio Fawkes, que é um pesquisador genético, responsável inclusive por um trabalho pioneiro nesse levantamento. Fábio, bom dia para você. Já começo perguntando e pedindo a você, por favor, que explique aí para os nossos ouvintes o que a ciência proporciona hoje exatamente para que cada um consiga entender, por exemplo, assim, os riscos e como é que podem prevenir exatamente para garantir a saúde ao longo da vida. Bom, bom dia, Rafa, bom dia, escola, bom dia, ouvintes. Na realidade, escola, puxando a orelha, né? Cara, por favor, você não pode procrastinar com a tua saúde. Na realidade, Rafa, respondendo a tua pergunta, durante muito tempo, e isso existe ainda com o poder público e o poder privado, existe uma necessidade de redução dos custos da saúde. Isso pensando em sociedade, né, financeiramente para a sociedade é ruim, e pensando no indivíduo, que para o indivíduo é muito ruim se ele fica doente. Fica muito mais fácil você tratar a saúde do que tratar a doença. E hoje a tecnologia já permite que você veja ou que você entenda um pouco mais quais são as tuas chances de vir a desenvolver doenças. E quando eu falo doenças, eu falo saúde e bem-estar, né? Não necessariamente só doenças. Mas se você pensa hoje, por exemplo, você fazendo um simples teste de DNA, você vê o teu perfil genético e você consegue entender um pouco mais qual é a tua chance de desenvolver, por exemplo, problemas cardíacos, como hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca, e que simplesmente o SUS gasta mais de 50 bilhões de reais por ano com isso. E para você, se você não tem hipertensão, você tem uma vida. Se você tem hipertensão, a tua vida muda completamente. E para você evitar ou para você mitigar ou até eliminar essa chance de vir a desenvolver hipertensão no futuro, muitas vezes pequenas alterações no teu dia a dia já são suficientes para atingir esse objetivo, com o objetivo de ano novo, né? Então, você tem uma probabilidade muito alta de ter hipertensão, mas você ainda não tem. Então, simplesmente reduzindo um pouco o sal, reduzindo um pouco álcool,
melhorando o teu condicionamento físico, fazendo um pouco mais de exercícios, um pouco mais de caminhadas. Isso tudo faz com que você mitigue bastante esse problema, jogue ele para frente e muitas vezes até elimine, né? Então, pensando em hipertensão, pensando diabetes, pensando Fábio, até depressão, né? Diga. Não, deixa eu interromper. Me cortem, por favor. Não, deixa eu interromper o senhor um pouquinho aí para tirar uma dúvida que nós falávamos, inclusive, nos bastidores aqui, quando a gente estava apurando, inclusive, a entrevista com o senhor, sobre a questão da Angelina Jolie. Muito se falou no exame que ela fez para identificar uma mutação genética. Ela acabou retirando as mamas porque ela tinha uma indicação de câncer de mama genético. Esse estudo, esse mapeamento é parecido com o que a atriz fez e que doenças, além de hipertensão, a gente falou de hipertensão, de diabetes agora, mas que doenças mais graves, por exemplo, esse mapeamento pode identificar? Tá, Escola, pensando na Angelina Jolie, ela fez uma análise clínica onde ela fez sequenciamento de genes específicos que estão relacionados a câncer de mama. Né? Então hoje existem uma variedade de genes relacionados a câncer de mama. Ela viu genes específicos relacionados a isso e encontrou uma mutação em BRCA1, que é um gene, e a mutação que ela tinha dá uma probabilidade dela vir a desenvolver câncer de mama antes dos 50 anos superior a 50%. Então, ao invés dela esperar desenvolver os pequenos nódulos, ela fez uma mastectomia radical. Muitos médicos não aconselham isso. No Brasil, acho que isso não é muito comum, não. Mas se é uma mulher que já passou toda a sua vida fértil, já tem filhos, isso é uma coisa que eventualmente pode ser discutida com os médicos. A empresa faz esse tipo de análise também, principalmente se você tiver familiares com mutações, mas pensando na análise preventiva, ela pode ser uma análise muito mais ampla, né? Então, uma análise preventiva, analisando-se não genes específicos, mas marcadores, pode te indicar, por exemplo, uma probabilidade de você vir a desenvolver câncer de uma forma geral superior à população normal. Então é uma coisa que você vai prestar mais atenção, você vai fazer mais visitas ao médico, por exemplo. Falando isso principalmente para os homens, as mulheres elas têm uma cultura muito mais forte dessa história de visitar o médico mais frequentemente. O homem tem uma resiliência muito grande com relação a isso. Doutor, é o seguinte... E pensando em outras doenças, diga. Desculpe interromper, mas é porque eu gostei muito desse ponto que você vinha trazendo sobre a questão da resistência, porque veja, a gente está conversando aqui na entrevista e o senhor está falando sobre as possibilidades científicas serem inúmeras hoje, né, para você procurar o seu médico, de repente encontrar lá que existe dentro do seu quadro de saúde uma tendência a você ter um câncer ou você ter uma doença X ou Y, mas é isso, culturalmente a gente tem uma resistência muito grande, é um medo de descobrir que parece que existe em uma parcela da população, que é aquela história, não, nem vou ao médico porque daí vão encontrar alguma coisa, então é melhor eu nem aparecer por lá, é a questão da barreira cultural. Então como é que a gente pode fazer, inclusive, para entender que na verdade você não está indo para descobrir um diagnóstico negativo, uma sentença de morte, né? E sim exatamente para poder fazer um trabalho de prevenção e garantir a sua saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem. Exatamente isso que você falou, Rafa. Então, por exemplo, você fazendo um teste preditivo e você observando que você tem uma chance maior de desenvolver, por exemplo, diabetes ou até mesmo hipertensão, que eu já comentei, isso vai fazer com que você naturalmente visite o médico. Não para encontrar a doença, mas para fazer um acompanhamento e, eventualmente, quando você tiver a doença, uma hipertensão, por exemplo, já ser medicado desde o início e não esperar chegar numa hipertensão grave. Né? Ou como a Angelina Jolie fez, que é um procedimento radical, mas fazer uma mastectomia radical. Existem, então, situações nas quais você, fazendo essa análise, você mesmo pode mudar hábitos do teu dia a dia, né? Diminuindo sal, por exemplo, para hipertensão, diminuindo açúcar, álcool para diabetes. Existem algumas situações nas quais você não tem muito o que fazer, que nem o Chris Hemsworth, o Thor, né, da Marvel. Ele fez esse exame genético e ele descobriu que ele tinha de 8 a 10 vezes mais chances de desenvolver Alzheimer do que a população normal. Hoje você não tem o que fazer preventivamente para ir contra o Alzheimer, mas existem hoje medicamentos e medidas paliativas para que isso seja retardado. Então,
você eventualmente, existem situações nas quais você não tem o que fazer. Mas mudança de hábito, você estar melhor consigo mesmo, né, com um humor melhor, isso faz com que você se sinta melhor, faz com que você automaticamente tenha uma qualidade de vida melhor. Você sabendo que você tem uma chance de ter, por exemplo, diabetes, falando de características comuns, de doenças mais comuns, você sabendo que você tem chance de ter diabetes e simplesmente diminuindo o açúcar, melhorando o exercício, você vai melhorar outras coisas em você mesmo. Então, socialmente, dentro do teu ambiente familiar, você vai ter um benefício já inicial em relação a isso. Então, por isso é interessante você fazer esses testes. Logicamente, você eventualmente vai saber, eu tenho chance de ter Alzheimer, eu tenho chance de ter Parkinson. Mas isso não é um documento que vai dizer você vai ter isto. É um documento, por exemplo, que nem o Thor estava falando. Eu não tenho muito o que fazer hoje, mas eu vou tentar viver a partir de agora o meu dia de uma forma que eu não estava vivendo antes. Eu vou tentar ter uma conexão maior com meus familiares, com meus filhos. Então você acaba mudando um pouco o teu estilo de vida, que eventualmente não vai trazer nenhuma... não vai postergar uma eventual doença que você vai ter. Mas você começa a ter benefícios imediatos consigo mesmo, com a tua família, com os teus entes queridos. Né? Então acho que esse que é a importância de você fazer isso. E a ideia é você realmente criar uma cultura melhor na ala masculina agora, para que você visite mais o médico, para que eventualmente, se você tem algum problema, que descubra ele de início e não fique sofrendo. Né? Existem alguns testes preditivos, por exemplo, que também são relacionados a medicamentos. Então, você toma alguns medicamentos, essa análise vai te dizer esse medicamento ele é melhor para você, ele é pior, ele pode dar mais efeitos colaterais ou menos efeitos colaterais. Recentemente, num congresso, se eu não me engano foi em Recife, no começo do ano, tinha um trabalho que mostrava que que existe aproximadamente 50% de mortes relativas a problemas cardíacos simplesmente por causa da utilização de medicamentos errados ou ineficientes. Então você fazer uma análise preditiva que vai te mostrar um medicamento que eventualmente seja mais eficiente, e aí é muito importante ressaltar o acompanhamento do médico, né? Nada de ficar fazendo automedicação. Mas eventualmente esse teste pode apresentar um medicamento que tem uma eficiência, uma eficácia melhor. E isso vai, consequentemente, melhorar o teu estado de saúde. Nós estamos ouvindo e falando com o pesquisador genético Fábio Falques. Doutor, com certeza eu acho que aqui na nossa live, aqui no nosso bate-papo, muitos ouvintes estão falando: olha, ouvindo o doutor falar, eu estou refletindo o que estou fazendo da minha vida. Então eu acho que esse alerta no dia 30 de dezembro é muito importante para que principalmente os homens busquem mais essa prevenção e, claro, as mulheres continuem se cuidando. Doutor, a gente deseja um ótimo 2023 para o senhor. Muito obrigado por esses esclarecimentos aí, e com certeza a minha procrastinação eu prometo diminuí-la nos próximos meses aí, porque de fato só depende de nós, né? São aquelas coisas que estão nas nossas mãos. O pessoal tá falando, será que a escola tá ouvindo e lendo o que nós estamos escrevendo aqui na live? Eu tô ouvindo tudo, ouvintes, e o doutor com certeza trouxe essas informações pra gente ficar ainda mais ligado. Obrigado pelas suas palavras e pela sua contribuição, doutor. Obrigado, um bom dia e um excelente 2023 para vocês e para todos os ouvintes. Obrigada, doutor. Um excelente 2023, que a gente consiga aí, né, seguir as boas práticas. A nossa audiência, a gente aqui do estúdio, todo mundo agradece bastante a participação. Obrigada e um excelente 2023. Mas eu sou obrigado a falar uma coisa, Rafa. Fala. A gente falava de saúde, de prevenção, de não sei o que. Israel e Rafaela Moron conversavam nos bastidores aqui que se pudessem pedir uma última refeição da vida, essa última refeição seria batata frita. Mas daí é a última da vida. Super saudável, hein? Mas é a última da vida. É na última da vida. Tá bom. Daí já acabou mesmo. Aí pode comer batata frita. Então tá bom. Então pra comemorar a batata frita da Rafa e do Israel, hoje tem sorteio, porque a gente bateu a nossa meta. Muito bem.